Bom dia, caros alunos do nono A e nono ano B. Nós vamos trabalhar nessas aulas remotas novamente, né, com o nosso livro didático, e nós vamos fazer uma revisão da aula anterior que eu dei. Qual foi a aula anterior? Guerra Fria. Guerra Fria comandada dentro da bipolarização entre quem? Estados Unidos e a União Soviética. Isso que pós Segunda Guerra. Guerra Fria por quê? Porque nenhum tinha coragem de jogar bomba no outro. Era só jogo de palavras, né? O objetivo dessa nossa aula é identificar a Guerra Fria, em especial o encontro e o confronto político, né, ideológico entre as duas superpotências. Elas se tornaram superpotência por quê? Porque além deles terem o poderio econômico de cada bloco, um com um bloco socialista e o outro com um bloco capitalista, tinha países que faziam parte deles. O Pacto de Varsóvia, que eu vou falar logo sobre a União Soviética, o Pacto de Varsóvia transformou os países da costa europeia ali, da Europa Leste, quase todos em país socialista. Romênia, a Bósnia, a Eslováquia, a Polônia, e todos fazendo parte ali da Europa Oriental, entraram para o Pacto de Varsóvia, que é o bloco da União Soviética. E a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, entrou toda a Europa Ocidental. Aí eu entro em contradição. Como, professor? Porque também tinha uma parte da Europa Ocidental que foi dividida, no meio. Quem foi? A Alemanha. Foi dividida ao meio para a União Soviética e para os Estados Unidos. A Alemanha, com aquela superpotência dela, foi dividida no meio, parecendo uma melancia, porque ela estava sem moral. Ela tinha provocado as duas guerras, a primeira e a segunda. Como ela foi punida, e ela não tinha moral mais nem para dar palpite, por isso que ela foi dividida e ficou calada. E vamos analisar esses conflitos, as tensões resultantes dentro da bipolaridade e a estratégia de cada um. Nós vamos ver aqui dentro do livro, na página 151, uma construção dos heróis capitalistas, os heróis da OTAN, principalmente dos heróis estadunidenses. Não é os americanos. Americanos nós somos. Eles são a América do Norte e nós somos a América do Sul. Ele é a América anglicana, porque fala inglês, e nós somos a América Latina, porque falamos na língua descendente do latim. Beleza? Aí, os estadunidenses tinham os heróis dele. Quem eram os heróis? O Batman, Capitão América. Já está dizendo Capitão América. Aí vinha o Hulk, o Homem-Aranha, todos heróis americanos. E pode olhar que todos vermelho com brancos. Você pode olhar a vestimenta do Capitão América, era todo da bandeira americana, azul, vermelho e branco. Homem-Aranha, vermelho, azul e branco, né? O único que não era o Hulk, que ficava verde. Todo mundo sabe disso. E os vilões russos, sempre taxados como gente feia, cara ruim, né? E malvados, porque eles só aparecem como os torturadores. Então a bipolarização sobre socialismo, capitalismo. Capitalismo, socialismo, que ainda hoje ocorre aqui. Aqui, ou você é da direita ou é da esquerda, ou seja, ou você é
conservador ou é socialista, que eles taxam aqui de comunista, que o povo não sabe nem o que é comunismo. Aqui no Brasil se taxa os outros de comunistas sem nem saber o significado da palavra comunismo. Vamos lá, leva. E essa bipolarização, né, teve essa Guerra Fria, teve muitos conflitos, principalmente, gente, nas espionagens. Tinha espiões tanto do lado como do outro, tanto do lado dos Estados Unidos como do lado da União Soviética. E esses espiões se infiltravam dentro dessas potências e roubavam os conteúdos ou as informações para depois fazer chantagem. Uma das coisas que aconteceu aqui na América Latina, principalmente aqui no Caribe, na América Central, foi em 1960 teve a Revolução Cubana para expulsar um ditador chamado Fulgêncio Batista. E essa revolução foi patrocinada pelos próprios Estados Unidos, porque os Estados Unidos pensou que os revolucionários iam voltar também, mesmo tirando o Fulgêncio Batista, porque estavam transformando a Cuba em um puteiro americano. Você já tem idade de ver isso mesmo, né? E esses cubanos se revoltaram com isso e vieram, fizeram a revolução, e na revolução os Estados Unidos deu apoio e depois queria invadir através da Baía dos Porcos. E os revolucionários não aceitaram, pediram ajuda à União Soviética e passaram para o lado da União Soviética. Aí foi que os Estados Unidos ficou louco, porque era muito próximo dele e a União Soviética poderia instalar um arsenal de mísseis apontado para ele bem pertinho, que dá para ir de lancha. Imagine uma bomba chegando, se a bomba vem de um continente para o outro, imagine num percurso tão pequeno, né? E o que foi a Guerra Fria, por que ela recebeu esse nome, né? Ela recebeu esse nome, que eles criaram uma tática com bases em áreas de influências política e econômica e em desenvolvimento tecnológico e militar, mas não lançavam bombas. Quais foram as alianças militares formadas durante a Guerra Fria e quais eram os seus objetivos? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que era do lado dos Estados Unidos, formado sob a liderança dos Estados Unidos, Canadá e mais 10 países da Europa Ocidental. E tinha que o outro formado pela União Soviética, que era o Pacto de Varsóvia, que associava os países do leste europeu, como eu falei já anterior, né, sob o comando da União Soviética. Além de ajudar os países membros da organização, também colaborava militarmente com os Estados Unidos, certo? Representando a força da União do Ocidente, diante de quem? Da União Soviética. E o Pacto de Varsóvia tinha as mesmas pretensões, né? Tornar evidente a coesão de seu bloco. Tudo era só medindo força. E a gente sofrendo com a bipolarização no meio, né? E teve nesse pacto aí, né, o resumo da seguinte política adotada pelo governo dos Estados Unidos na Guerra Fria, né, que foi o quê? A doutrina de Truman, conjunto de políticas adotado com base em discurso do presidente estadunidense Harry Truman, em 1946, que procurava consolidar a influência dos Estados Unidos na Europa Ocidental. E o Plano de Marshall, lançado em julho de 1947. O Plano de Marshall destinava ajuda financeira e tecnológica para a reconstrução dos países europeus, arrasados pela guerra, colocando sob a influência dos Estados Unidos. Ele ajudava, mas se tornavam que vocês já estudaram naquela época da coroa portuguesa, que a Inglaterra ajudava Portugal, mas também dominava. E assim vai continuando, né? Os Estados Unidos e a União Soviética não se limitavam a disputar apenas a hegemonia política, econômica e ideológica durante a Guerra Fria, certo? Vamos dar mais ou menos assim uma explicação.
Eles também disputavam a hegemonia no campo de tecnologia, com a corrida armamentista e espacial, assim como na cultura, cada um influenciando sua cultura, por meio de propaganda, tá vendo? Aquelas revistinhas que eu falei, e nos esportes, durante as competições olímpicas, toda a vida batiam de medalha entre Estados Unidos e União Soviética, se batiam forte, quem é que ganhava mais medalha para mostrar as potências, culturalmente, aí já vem na cultura, que é através do esporte. Então, e o povo sofrendo. E o que foi o mercantismo, que nós estudamos aqui, foi o tempo que designou a perseguição política nos Estados Unidos aos comunistas, socialistas, militantes de esquerdas ou qualquer atividade que representasse simpatia pelo socialismo. Em alguns casos, a perseguição atingia pessoas que criticavam o capitalismo, né? Ou a vida americana, o American of Life, mesmo não tendo nenhuma relação com a esquerda, mas ele não queria saber se ia acontecer qualquer coisa. E nesse conflito, nessa confusão da Guerra Fria, nós vamos ter aqui, né? Eu já falei sobre a Revolução Cubana, olha aí quando chega bem aqui na página 58, nós já estamos aqui, já tinha explicado ela, né? Aí nós vamos ter aqui, vamos recapitular certas perguntas, identifica os motivos e as consequências dos dois conflitos a seguir, considerando também o envolvimento dos Estados Unidos e da União Soviética no contexto da Guerra Fria, né? O que é isso? A guerra eclodiu em 1950, após a Coreia do Norte, apoiada pelos soviéticos, e a Coreia do Sul apoiada pelos estadunidenses. Cada um querendo trazer para si o domínio daquele país, e fizeram foi rachar no meio, até hoje. Terminou em 1975 a guerra, mas continua dividido. Um povo irmão de sangue, é o mesmo idioma, mas de um lado tem um lado socialista de um ditador e do outro lado o lado capitalista que prosperou, né? E teve aquela guerra dos Vietcong, dos vietnamitas, aquelas coisas todinhas que vocês já vão estudar futuramente, ou já estudaram pouquíssima coisa, mas nós vamos chegar lá, né? Quais eram os principais objetivos dos revolucionários cubanos, né? Que eu já expliquei: expulsar Fulgêncio Batista, ditador. Agora também, o que foi a crise dos mísseis? Os Estados Unidos descobriu mísseis em Cuba, que eu falei. Aí começou confusão novamente. E até hoje, os Estados Unidos fez os embargos em cima do país chamado Cuba, que os Estados Unidos não deixa nenhum país ter convênio comercial com ele, sendo do bloco da OTAN. Por isso que Cuba hoje ainda tem carro da década de 50. Cuba é toda antiga. Se você estiver lá, parece que você está andando, está vendo um filme da década de 50, porque até os carros são daquela década. Eles só apenas preservaram, né? Aí, nesse contexto, tinha um país muito grande, com 1 bilhão na época de habitantes, tinha 900 bilhões, não tinha nem 1 bilhão ainda, chamado China. E a China se fechou, chamado cortina de ferro. Essa cortina de ferro, gente, eles passaram fechado nada mais que nada menos do que quase 40 anos. Quando se abriram, foi essa potência que hoje eles estão aí, que teve uma revolução montada com o seu líder, chamado Mao Tse Tung. Mao Tse Tung foi o líder chinês, né, que fez essa revolução cultural e econômica. Cultural por quê? Porque ele desfez tudo que tinha do passado anterior e jogou só sobre a cultura de Mao. Introduziu totalmente diferente o que ocorreu para trás e já colocando aqui na frente a cultura deles, o ensinamento, né, os costumes, a maneira de comer. E é por isso que a China, hoje com 1 bilhão e 400 milhões, 1 bi e 400 milhões de habitantes,
Só soldados são 400 milhões, né? Porque vocês sabem que os comunistas, que eles adotaram o modelo da economia planificada, coletivizaram, que foi que lá na China, foi o que eles fizeram. Coletivizaram as terras, nacionalizaram as empresas estrangeiras, concentraram o poder na mão do Partido Comunista, reprimiu violentamente a oposição e criaram fazendas coletivas para alavancar a produção agrícola por meio de programas chamados Grande Salto para Frente. Eles viveram fechados 40 anos, hein? Não saía nem entrava ninguém. E o que foi a Revolução Cultural? A Revolução Cultural foi um projeto político ideológico, que eu falei, criado por Mao Tse Tung, para doutrinar o chinês em prol do regime, para todo mundo respeitar o regime, né? E tornou-se obrigatório nas escolas, como eu falei, culturalmente, né? E aqueles que se opunham ao governo eram perseguidos, mesma coisa lá nos Estados Unidos, e assassinados, mesma coisa lá nos Estados Unidos não assassinavam, prendiam. E a Revolução Cultural pode ser associada ao stalinismo. Stalin era o ditador da União Soviética, era o chefe mandatário da União Soviética, Joseph Stalin, que tem muitas histórias macabras sobre ele, que no Holocausto mataram 6 milhões de judeus. O Stalin tem nas denominações históricas que ele matou para mais de 3 milhões de União Soviética, certo? Então essas propagandas ideológicas para doutrinar a população soviética adotou práticas repressoras e violentas contra seus opositores, tanto de um lado como do outro. Ninguém aceitava questionamento. Aí eu fico me questionando. A União Soviética já se tornou uma ditadura, tudo bem, mas os Estados Unidos, que é uma democracia, por que ele não aceitava o questionamento? Só veio aceitar depois de 67, quando o jornal The Washington Post publicou as mentiras de um ex-presidente chamado Nixon, Richard Nixon, sobre a guerra do Vietnã, que ele estava lá patrocinando. Então, morrendo americano, e eles mentindo, dizendo que estavam ganhando a guerra, e no final perderam e foram desmoralizados. Essa guerra que durou até 1975, sai de lá de rabinho abanando, desculpa a expressão. Foi nesse questionamento, e depois daí passou a não mais perseguir quem tinha questionamento diferente. Só, você vê, a própria democracia americana só veio se democratizar quando a Suprema Corte interviu, porque um juiz federal tinha dito que não podia publicar nada contra o governo. Então, o governo era os Estados Unidos ou os Estados Unidos era o governo? A interpretação depois da Suprema Corte é que a imprensa era para representar o povo dos Estados Unidos, não era só um governo. Porque se ele representasse só um governo, ele estava copiando o mesmo sistema da União Soviética e da China. Ok, gente? Então nós vamos trabalhar sobre isso. E eu quero que vocês reflitam o conflito, né? Aqui, sino soviético. E desse conflito, vocês leiam com prosperidade e me façam uma redação, certo? Me façam uma redação sobre isso, na página 160, o conflito sino-soviético. Leiam, redação, vocês do 9º ano já sabem fazer. Reflitam e façam uma redação, que é para a gente treinar para o Enem. Beleza? Felicidades. Abraço.